Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A ideia é a gente de vez em quando trazer alguns comentários sobre julgados recentes dos tribunais superiores, STJ, STF, na matéria criminal, tá? Recentemente a gente falou sobre alguns julgados lá pelo IBJUS, o material ainda deve estar disponível nos próximos dias, gravado lá pelo YouTube do IBJUS, a respeito de detração penal, recolhimento domiciliar noturno. Isso cabe detração penal, julgado recentíssimo do STJ. A postura do juiz na audiência de instrução e julgamento, julgado recente de cortes superiores. Então é muito importante, né, o profissional do direito se acostumar a buscar precedentes, essas interpretações, esses casos parecidos já analisados, né, demonstrar a similaridade dos seus casos concretos com essa situação que já ocorreu. Para hoje, a gente tem uma análise bem recente da quinta turma do STJ a respeito do crime do 349-A, que vai falar de introduzir aparelho de comunicação dentro do estabelecimento penal. A redação do 349-A fala: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento penal. Né? Preceito secundário, pena de tanto a tanto. Então a norma é proibido ingressar aparelho de comunicação, né, para que o preso, para que o interno não se comunique com o meio externo, senão ele pode continuar coordenando crimes fora do estabelecimento penal. Essa é a norma posta. O que aconteceu nesse julgado? Eu abri ele aqui, esse julgado do STJ. É um caso, é um recurso, não é um recurso, é um HC, onde uma decisão do TJDF foi levada para análise do STJ, de que uma pessoa que ingressou no estabelecimento penal portando droga e um chip de aparelho celular. E a discussão foi a interpretação do dispositivo penal, da tipicidade, se o 349-A englobaria introduzir, entrar no sistema prisional com um chip. Ou seja, ela não está com aparelho de telefone celular, não está com radiocomunicador, com walkie-talkie, ele está com um chip. Algo que possibilita, sem esse chip, o celular não funciona. Né? A gente sabe que dentro do sistema prisional acabam existindo aparelhos celulares por razões várias, né? A gente dependeria de uma abordagem só sobre isso. É um problema sério nos estabelecimentos prisionais. E precisa do chip. O crime organizado troca muito de chip, justamente para dificultar o rastreio, dificultar o grampo e etc. Então, o chip ele é muito valioso, ele precisa, né, ser trocado o tempo todo por crime organizado. Aquele, né, infrator ocasional e que está cumprindo pena no estabelecimento penal, esse menos, né? Ele pode usar para ordenar crime, ele pode usar para falar com a família, é um ato ilícito, é uma falta grave, né, segundo a lei de execução penal. Agora, no caso da pessoa que introduz, esse está praticando o crime, ele está levando para dentro do sistema prisional, esse estaria praticando o crime do 349-A, do Código Penal. Qual que é a problemática? O STJ agora, no HC 619.776, disse que, fazendo uma interpretação do dispositivo legal, disse, peraí, o tipo penal fala aparelho de telefonia, fala rádio, não fala chip. Chip não é telefone. Chip é uma ferramenta, é um dispositivo utilizado para o telefone, mas não é telefone. Então, dentro do princípio da tipicidade estrita, né, essa busca por uma tipicidade mais fechada, com uma interpretação restritiva, eu não posso dar uma interpretação além para dizer que chip também o acessório não pode ser incluído aqui como aparelho celular, tá? Mesmo o tipo penal falando em aparelho de telefonia, rádio, aparelho de comunicação ou similares. Só o chip ele não possibilita a comunicação. Né? É uma defesa comum, lá no caso de falta grave, né, se fala bastante isso como tese de defesa, o chip é chip, ele não é aparelho de telefone. Todavia, lá no tipo que fala da falta grave, ele fala do aparelho celular ou acessórios ou similares. Voltando aqui
para o HC, né, julgado agora pela 5ª turma, a relatoria do ministro Dantas, o que acontece? Tese perfeitamente viável, né? Todos nós que estudamos direito penal, a gente sabe do princípio da legalidade estrita, né? Até aí, e é importante que o STJ, né, direcione a jurisprudência, traga esses precedentes para dar previsibilidade, para trazer segurança jurídica ao nosso sistema, né, judiciário. O que acontece? Quando eu vou analisar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deixa eu abrir ela aqui, 26, se eu não me engano, isso, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 26, DF, relatoria do ministro Celso de Mello, julgada ano passado, né, que é aquela do crime de homofobia. E eu estou trazendo aqui justamente para a gente parar para pensar, buscando uma maior previsibilidade do sistema. A gente tem esse julgado com uma interpretação restritiva e concordo plenamente com o STJ ao fazer uma interpretação, né, um tipo penal, interpretar restritivamente. Mas eu poderia dizer, peraí, mas o chip é para fomentar uma comunicação. Quando fala em similares, o chip está incluído ali. Viável, mas parece que eu estou dando uma interpretação extensiva, né? E o tipo permite ou similares, ou seja, ele abre a brecha para adequar, porque o tipo penal tem situações que não consegue fechar tudo, né? Então possibilita. Motivo fútil, o que é motivo fútil? Crueldade, o que é crueldade? Lá nas qualificadoras do homicídio. Motivo torpe, meio insidioso ou cruel, envenenamento ou situações parecidas, ou seja, o próprio tipo penal instiga o aplicador da norma a ver se as situações trazem essa crueldade, trazem essa futilidade, esse motivo insignificante, essa torpeza. Quando o Supremo Tribunal Federal analisou e entendeu por bem que, em razão da omissão legislativa, o judiciário estava dizendo que, no caso de homofobia, aquela discriminação não pela raça, não pela cor, pela religião, mas em razão da opção sexual, em razão de gênero, em razão de todas aquelas discussões que existem nesse campo, já que eu não tenho uma lei específica, foi dito que isso é crime de racismo, né? E o crime de racismo, ele vai... e o Supremo fala, isso não é analogia, isso não é interpretação analógica. Fala dessas questões das qualificadoras lá do homicídio, e fala que está permitido que se dê uma interpretação conforme no tipo penal. Quando a gente vai ver a redação do tipo penal, a lei que fala dos crimes raciais, a 7716 lá de 89, já no artigo 1º ela explica que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Me parece um tipo fechado, né? Para que eu estou trazendo isso? As situações, tanto na Corte Constitucional quanto no STJ, são técnicas, né? Nós temos, né, ministros tanto do STF quanto do STJ decidindo, e qual que é o intuito aqui? Uma é de informar, né, esses posicionamentos, e outra é mostrar que no STF, a gente tem uma situação relativamente recente do crime de homofobia que foi dada uma interpretação conforme com natureza extensiva. Foi dito que a homofobia se enquadra no crime de racismo. Quando eu venho agora para esse crime de introdução de aparelho de telefonia, de aparelho de comunicação no estabelecimento penal, foi dada uma interpretação restritiva, porque a legalidade estrita do direito penal cobra que o tipo ele seja interpretado fechando, restringindo, limitando, sob pena de se criar crimes por interpretação extensiva. Entenderam qual que é a problemática? Então a gente tem um julgado com interpretação conforme no Supremo, né, estendendo o racismo também para a homofobia, e aqui não é crítica, é uma constatação da situação posta, e uma situação de restrição posta no julgado agora, desse mês de abril de 2021, restringindo a interpretação. Inclusive, no tipo penal que fala de introduzir aparelho de comunicação, ele fala de aparelho de comunicação e similares. A
interpretação conforme ela é chamada, ou algo parecido, né? Quando eu falo da situação de discriminação, preconceito, raça, etnia ou procedência nacional, ele é mais fechado do que o tipo do 349A, no meu modo de ver, eu posso estar enganado, né? No meu modo de ver. Então, academicamente, olhando as duas, eu tenho uma interpretação abrangente, extensiva, e eu tenho uma interpretação restringindo, mais fechada. Tudo na seara penal, tudo discutindo tipificação, tá? Uma no STF, a outra é na outra corte, né, no STJ, mas isso é importante para a gente pensar o direito penal, né? Como dar mais previsibilidade, como trazer mais segurança jurídica no direito penal e buscando precedentes justamente para a gente entender, para a gente refletir sobre o nosso sistema penal, tá ok? Espero que tenha ajudado, que tenha informado o julgado bem recente do STJ. Nos acompanhe aí pelo Instagram, pelo YouTube, ou lá pelo IBJUS, também trazendo matérias práticas interessantes, recentes, a respeito do direito penal, processo penal, execução penal. Tá ok? Até a próxima.